CT Aqui pode muita inovação. Olá, voltamos com o CT para mais episódio. Eu sou a Ana Laura Becker, da comunicação do CTP. Eu sou a Cristina Lorenzo, gerente de novos negócios. Para quem acompanha a gente, sabe que a gente está gravando aqui direto dos estúdios da 3C Plus. Então, inclusive, se vocês escutarem algum barulhinho ao fundo, é porque o negócio aqui não para, eles estão em obra, botando cada vez mais gente dentro da casa. E é isso aí, agradecer ao Ney por ceder esse espaço pra gente e vamos para mais um episódio. E quem retornou hoje, estava viajando, como quem assistiu o último episódio sabe que a gente estava com um correspondente internacional, é o Lorenzo Júnior. Estamos de volta aqui depois desse pequeno lapso aí, tivemos que passar uns 10 dias numa missão técnica, mas estamos de volta porque o que a gente gosta de fazer é podcast, né? É podcast, a gente gosta muito. E então, aproveitando que o Lorenzo retornou lá dessa missão, a gente quer conversar um pouco sobre isso. O que vocês fizeram? Qual que era o objetivo, primeiro, dessa missão? É o seguinte, então aqui em Guarapuava, que é uma cidade que está evoluindo cada vez mais, principalmente nessa parte de inovação e tecnologia, existe aqui um fórum de ciência e tecnologia, que hoje conta com aproximadamente 60 instituições, 60 membros, são organizações, tem todas as universidades, tem o poder público, tem o poder legislativo, empresários. E a coisa de um ano e pouco, a gente fez o que a gente chama de Conferência Guarapuava 2035, que era o que a gente precisava preparar para levar Guarapuava para que em 2035 ela estivesse em condições, e é interessante, em condições de estar na metade do caminho para 2050, porque todo mundo fala em 2050. E no final dessa conferência foram elencadas 62 ideias que a gente tem que fazer para que Guarapuava esteja nesse caminho. E uma delas é justamente visitar, quem sabe. Então, a gente procura fazer viagens técnicas, são missões técnicas para conhecer ambientes melhores, e não só fora do país. Nós já estivemos em Piracicaba, nós já estivemos em Pato Branco, né, que é aqui do lado, muito menor do que a gente, mas muito mais evoluída nesse sentido da inovação e da tecnologia. Lorenzo, posso Sim? fazer uma pergunta? É porque... Pode, se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei e pronto. Eu não sei se eu não vou te pegar aqui de calça curta. Por que se fala tanto em 2050? Porque é a metade do século? Não, acho que foram... Boa pergunta. Porque eu acho que... Nunca pensei nisso, realmente. São valores que... Vamos procurar, já procura na internet alguém aí, porque todo mundo fala em 2050 e quando a gente começou a fazer, a metade do caminho seria 2035. Mas é uma boa pergunta, vamos resolver isso aí todo mundo junto agora, porque nunca parei para pensar isso. De acordo com um estudo publicado no Future Business Tech, o mundo em 2050 verá o surgimento de cidades inteligentes e hiperconectadas, robôs com características cada vez mais aproximadas com os humanos. Eu imagino que eles colocaram essa data assim mais porque o que eles devem ter analisado o que a gente precisa para crescer, o que está evoluindo e quantos anos serão necessários para que isso se torne realidade, né? Imagino que... Eu concordo, voto sim na ideia dela. Você concorda? Eu voto sim. Você procurou no Google? Sim. Eu vou procurar no ChatGPT, ver se ele diz alguma coisa diferente pra gente, mas podem continuar. Isso, se eu tiver alguma informação relevante, eu volto aqui. Então paremos. Sim. E aí, então, esse é o objetivo, né? Por ter esse conhecimento a mais. Mas agora falando da viagem em si, como que começou, como que foram escolhidos esses locais, né? Você falou que são locais que já estão mais evoluídos na tecnologia, então o que vocês encontraram lá? Então, foi escolhido nesse primeiro momento, né? Tem vários lugares. Quando você fala em inovação, normalmente as pessoas, a primeira ideia que vem, vamos para o Vale do Silício, que continua sendo uma meca, né? Um local que todos os olhos estão virados. A gente pensou também em Israel. Israel é um polo muito interessante de inovação. Outro polo que também é fundamental de inovação é a China, né? A China tem parques tecnológicos e hubs de inovação incomensuravelmente grandes. Mas Portugal e Espanha, que é bem interessante, foi uma coisa que eu aprendi quando eu cheguei lá, que as pessoas falam, por que Lisboa? Por que Espanha? Porque eles estão, o fuso deles, ou seja, 4 horas a menos, 4 horas a mais, eles falam com todo mundo no mundo.
Então fica bem interessante. Uma coisa que eu vi, tinha um quadro num dos locais que a gente entrou e explicava isso. Então Portugal, principalmente Portugal, e Espanha também, porque a Espanha, inclusive a sede do Instituto Mundial de Parques Tecnológicos, que é o IASP, fica inclusive na Espanha. E Portugal tem se sobressaído, tanto é que em Portugal nós visitamos 3 cidades e na Espanha só uma, também por causa de tempo, porque a gente só tinha 10 dias. A gente focou essa primeira viagem internacional nossa para esses 2 países, Portugal e Espanha. E junto nessa comitiva, né, eram os integrantes do fórum que estavam participando. Então, quais que são as instituições que estavam junto e que vão poder agregar e trazer para Guarapuava mais inovação? Na verdade, a visita foi aberta para todo mundo, né? Lógico que a gente criou, nós somos 60 membros, e a gente criou assim, a gente não vamos com mais de 20 pessoas, porque senão fica um comboio, né? Daí fica complicado até de entrar e ser recebido em alguns lugares. Aí acabou que, no final das contas, nós fomos em 17, né? Nós fomos com o Parque Tecnológico, né? O qual eu tive a honra de representar o Parque Tecnológico, e também, por que não dizer, a Uniguairacá, já que lá eu também trabalho, mas junto com a Uniguairacá, ela já esteve presente, lá o professor Carlos esteve junto, a Campo Real esteve presente, e a Unicentro esteve presente. Deixa eu ver se eu lembro agora, você me pegou, não anotei ficha nenhuma aqui. Aí alguns empresários, o NTI estava presente, a SIG estava presente. E aí, fazendo até um adendo, voltando aqui, que é sempre um trabalho em equipe, né? Mas uma coisa que a gente tem que agradecer, porque o Sebrae, né, estava presente, o Sebrae é um grande puxador da gente, mas nós temos que agradecer aqui, que a gente brinca, que é a famosa tia Beli, tá? A Beli Córdoba, que é lá da Campo Real. Ela, quando a gente teve a ideia de fazer a missão, ela tomou para si. Então, na verdade, nós criamos, até lá foi criada ali a Tia Beli Excursões Técnicas e Missões Técnicas, porque ela fez como diz, de um tudo, né? Ela encontrou os locais onde a gente tinha que ir, ela falou com as pessoas, ela organizou, ela fez a agência de viagem que nos ajudou a fazer. Então, na verdade, a gente ficou ali literalmente na mão da Tia Beli. Então, foi muito interessante, ou seja, é uma coisa que mostra como o Fórum trabalha, porque não foi a Campo Real que fez isso. A gente podia ter trabalhado ou ter até pago para alguém fazer isso. Ela, enquanto integrante do Fórum, falou, não, chá comigo. E foi lá e correu. Então, aí nisso, já falei da SIG, já falei do NTI. Tinha alguns empresários, né, alguns que até, apesar de estar no fórum, eu não tinha tanto conhecimento, que é o Felipe, não o Felipe do Sebrae, o outro Felipe, que ele tem que é bem interessante, que um dia que nós vamos trazer ele para conversar aqui, que ele está com uma empresa, uma startup, eu acho que ela já é uma scale-up, né, que trabalha na área de tiro. A Shooting House. A Shooting House, né, criaram uma plataforma, assim, e eles estão no Brasil inteiro, cresce absurdamente, assim como a nossa 3C aqui. Sempre é bom de lembrar, né? 3C, estamos diretamente dos estúdios da 3C Plus, nosso amigo Ney. Tava o Gui Mazur, da Let's, né? Tava lá também. Então foi um grupo bem heterogêneo. Diga, Cri. Eu trouxe aqui algumas informações sobre por que é frequentemente mencionado a data de 2050 quando a gente pensa em planejamentos e metas para o futuro. Olha, CTPod também é cultura. Um dos principais fatores é a questão da sustentabilidade, por causa do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, onde a gente foi assinado que a gente tem que diminuir limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais até 2100. E os especialistas dizem que para a gente alcançar isso, a gente tem que reduzir as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Então, as metas de sustentabilidade são aplicadas porque até 2050 a gente tem que ter feito isso. O crescimento populacional e urbano também é um dos fatores, porque dizem que até 2050 o mundo vai contar com 9 a 10 bilhões de pessoas. Então, algumas medidas vão ter que ser tomadas em questão de alimentação, moradia, energia e infraestrutura até 2050 para que a gente consiga abraçar todo esse povo. E, no caso da tecnologia e inovação, as pessoas provisionam que até 2050 a gente vai ter muita coisa acontecendo
nesse quesito. E então eles usam esse ciclo de planejamento a longo prazo, se balizando por 2050. Faz Muito sentido, né? Faz Agora, sentido. puxando esse gancho que a Cri falou da questão da sustentabilidade, isso lá, provavelmente, imagino que as empresas trabalhem muito isso, né? Essa questão da sustentabilidade junto com a tecnologia e inovação. Com certeza, principalmente nos famosos 17 Objetivos, né, do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, como a gente chama. Tudo lá é muito sustentável, as empresas são sustentáveis, eles pensam essa coisa da sustentabilidade de meio ambiente, de tudo. Você nota que, inclusive, eles começam até, inclusive, fazer construções, né, já mais sustentáveis, por assim dizer. E é bem interessante, sabe? As pessoas, a maioria de nós, né? Digo nós, porque sou humano, estou no meio de todos os humanos, sabe? Tem até aquele preconceito, né? Contra Portugal, não, Portugal, não sei o quê, bababá, e assim. Mas eles são um povo interessantíssimo, sabe? Até eu sei que minhas origens, eu falo aqui, as minhas origens são espanholas, e nós tivemos nesses dois países, aí você vê como o povo português, ele está antenado no mundo. Sabe, uma das coisas interessantes que eu vi lá, 9 de cada 10 portugueses em idade já adolescente, adulto, fala inglês. Faz parte do vocabulário deles o inglês, sabe? É bem interessante isso. E nós ali, todos nós ficamos, né, a gente ficou bem impressionado. Com Espanha também, com certeza, porque eles estão... Como é que eu posso dizer a minha impressão? Lá está assim, mais plasticamente bonito. Sabe, lá, a última visita que a gente fez no The Factory é um troço fantástico, é fora do comum. Mas em Portugal, cada cantinho que a gente vai, inclusive dentro da sustentabilidade, é bem interessante que alguns lugares, o Lisboa Startup, por exemplo, tá bem dentro do que seria aquele Alfama, né, que é o bairro mais assim, antigo deles ali, assim, num prédio de 3 andares, que você tem que subir uma escada pequenininha de madeira lá em cima, mas tudo... Cuidado para que seja sustentável, tudo lá em cima, todas as informações que eles têm. Carros elétricos, as várias poucas vezes que nós fomos pegar Uber, porque lá o transporte público funciona, né, nas 2 cidades. Eu acho que eu tive que pegar, acho que 4 ou 5 Uber, e deles, os 4 eram elétricos já. E principalmente em Portugal, patinete em Portugal é uma febre. Os turistas basicamente andam de patinete nos locais ali, e o que é muito legal, a segurança é patinete em qualquer lugar. Outra coisa que é interessante da cultura deles, que a gente vai acabar falando disso, porque isso leva também àquela parte da cultura de inovação. Por exemplo, lá, você entra no ônibus, depois você passa o cartão, sabe? É tudo uma confiança. E detalhe, se você não tiver o cartão, você vai viajar igual. É bem interessante isso. Diga. Eu não sei. Você olhou pra... Ela olhou para mim como se fosse perguntar alguma coisa. Eu ia acrescentar alguma coisa e acabei me perdendo. Mas isso eu lembro também, quando a gente foi a Dubai, eles tinham essa mesma... Era simplesmente assim, pra gente, infelizmente, é uma realidade muito distante da nossa. Não é nem bacana a gente pensar, né, que aqui não é dessa forma. Mas lá, quando a gente estava na missão técnica Dubai também, deixar o celular em cima da mesa... for andar por meia hora e voltar, ele vai estar onde você deixou. Não, eu lembro, já mudando, já nem estamos mais lá, mas você lembra que eu fiquei tão curioso, eu lembro que a gente passava, quando estava andando em algum shopping, eu vi, aí eu tive que olhar porque eu fiquei impressionado. A entrada de um shopping, aí 2 carrinhos de bebê do lado de fora, aí as bolsas das senhoras dentro do carrinho, a bolsa aberta com o celular aparecendo, as sacolas todas em volta que elas já tinham comprado. E tudo sacola Dior, Chanel. Essas coisinhas baratas aí, né? E do lado de fora da loja. E eles lá dentro preocupados. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trazer para nós aqui. Né? Eu lembrei o que eu ia falar, a questão do patinete. Infelizmente, isso aqui, o patinete elétrico, ele já veio para o Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Mas... não teve uma adaptação à nossa cultura. Chegou um momento que virou um elefante branco, assim, você passava pelas ruas, principalmente ali na orla de Copacabana, em São Paulo, naquelas regiões de negócios, e patinetes caídos, abandonados, porque realmente você precisa ativar para ele andar, mas você consegue sair carregando ele se você quiser, se ele estiver desligado. Então, assim,
Eu não sei explicar porquê, mas não se adaptou à nossa cultura. Talvez é porque lá, por exemplo, tem tipo ciclofaixa e faixa de bicicleta, mas assim, a rodo. Inclusive as calçadas, muitos patinete elétrico, ele é utilizado, digo, até na própria calçada, mas com aquela consciência, a pessoa vai vir devagarzinho, vira, e outra coisa que é legal, que a gente viu lá. Então o patinete vinha, e eu sei porque eu andei lá, sabe? Achei muito legal. Aí você para no sinal, e tá ali, inclusive, tem o sinal para pedestre e o sinal para patinete ali. E mesmo eu vi ali patinete parado, 2, 3, 4, 5 patinetes parados, sem passar ninguém no trânsito. Ou seja, você podia daquele, bom, não tá vindo ninguém, eu vou, mas eles não vão. Eles esperam. Eles esperam mesmo. Então é bem interessante. O que mais? E das visitas, qual que foi a empresa, startup, parque, que você achou mais interessante? O que poderia ser trazido para cá, por exemplo? Deixa eu agora pensar também, né? Digo, porque a gente visitou lá, por exemplo, o que eles chamam de Unicorn Factory, em Lisboa. Você vê que o nome é em inglês, né? Que era uma área portuária lá, né? Degradada, assim como eles fizeram no Porto Digital aqui. Nós também já fizemos isso lá em Porto Recife. Digital, lá em Recife. Em Recife, já fizemos isso. Então, e era uma fábrica de pão, sabe, bacana, interessante, assim. Que, aliás, não era uma fábrica de pão, era uma fábrica que atendia o exército na época, e eles estão transformando para esse movimento. Mas o que a gente viu, digo, não respondendo a sua pergunta ainda, mas são as coisas que eu anotei aqui na minha visita lá, a importância de o poder municipal em cada um desse lugar é profundamente envolvido com cada startup, com cada hub de inovação, com cada parque tecnológico. E a gente visitou alguns. Então, sempre e eles sempre, que é bem legal, como o nosso parque tecnológico aqui, eles são sempre uma organização sem fins lucrativos. Tudo que a gente viu lá, Unicorn Factory, o Startup Lisboa e outros... Tudo que entra é para continuar fomentando outras empresas, outros projetos. Mas a diferença é que entra muito. A diferença bastante. São muito horrores, né? Muito euros que entra ali, né? Então, quer dizer, quais são os pilares? Por exemplo, assim, são coisas que a gente traz muito para nós aqui. Por exemplo, o Unicorn, ele trabalha com empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento, criatividade. E scale-ups, que é o que a gente chama, eles lá têm muito esse conceito, nós no Brasil aqui todo mundo é startup o tempo inteiro. Né? Aqui startup, vamos botar, lá resumindo é o seguinte, o cara é startup enquanto ele está na incubadora. Ele saiu da incubadora, ele já entra naquela parte do scale-up, com certeza. É o que a 3C... É o que a 3C Plus ela é scale-up, ela está escalando todo dia, e a gente vê pelas obras, vai crescendo, é mais gente, né? Então, eles trabalham muito em cima disso. Né? Aí outra coisa a gente perguntou, mas é difícil atrair gente para cá? Ela falou, não é difícil, por quê? Porque nós estamos dando tudo. Então, ou seja, o governo, o municipal, né? A gente fala sempre do governo municipal, porque isso fica bem clássico lá. A gente estava em Lisboa, era o governo de Lisboa. A gente visitou Oeiras, que é outro ponto. Eu digo, se tiver que falar de onde mais me impressionou, já respondendo a sua pergunta, acabei de lembrar. Em Portugal, é Oeiras. Né? Então, já até falando disso, Oeiras é uma cidade que fica ali coisa de 20 minutos por uma autopista daquelas que é bem ruim de andar, que tem 6 ou 7 faixas para você andar. Né? A gente de ônibus gastou 30 minutos. Né? Então, eles têm ali 4 parques tecnológicos e 24 mil empresas. Numa cidade, procure e faça favor para mim, que eu nem me perguntei lá quantos habitantes tem Oeiras, que é pequenininha, uma cidade pequena, ainda mais para o padrão brasileiro, é pequena. E eles têm lá, o que é bem legal, um World Trade Center, né? Que tem vários no mundo, né? Como aquele, o primeiro que foi lá em Nova York, que infelizmente não existe mais, né? Já foi substituído por um outro prédio. Mas eles têm no mundo. Então, você vê a dinâmica de gente que tem lá. Porque, só por falar nisso, Portugal tem 10 unicórnios hoje. E 3 deles estão em Oeiras. A população de Oeiras, até 2021, no último censo, 1.700... Que é isso mesmo? Peraí que eu me perdi aqui nos números. 171 mil pessoas. Pois é, do tamanho de Guarapuava. Com 4 parques tecnológicos. São 5 universidades, se não me falha a memória, 3 delas públicas, dentro de uma cidade pequena. E outra coisa que eu achei interessante lá também, lógico, não vamos entrar nessa discussão política, mas o prefeito que está lá,
que eles chamam presidente da Câmara Municipal, porque a gente se confundiu, que a gente marcou a visita com Câmara Municipal, achou que era igual a gente aqui, mas não, a Câmara Municipal lá é a prefeitura. E o prefeito é o presidente da Câmara. Ele está há 35 anos lá. Houveram alguns problemas lá com ele, lá, politicamente falando, mas ele está há 30. E segundo a gente conversa com as pessoas lá, é por causa dessa estabilidade. Ele tem uma visão, foi comprar. Não, temos que trazer um parque, temos que trazer dá o terreno, compra ou aluga ou entrega o terreno. Então, eles têm essa visão e não param e vão crescendo. E aí, por exemplo, 3 unicórnios que passaram dali, lógico, eles estão lá no Vale do Silício hoje, mas eles investem lá também. Aí você vê lá, nós somos uma associação sem fins lucrativos, normalmente a prefeitura tem 51% dos interesses, mas você vê lá, fulano, as startups que vão saindo dali e investindo no polo. Então, aí já respondendo aquilo que você perguntou antes, o Oeiras, para mim, foi o lugarzinho mais interessante. Startup Lisboa começou em 2012. Agora eles estão... É aquela lei que diz que é o seguinte, você se forma mesmo como ecossistema de inovação com 10 anos. Na média, 10 anos para você criar Itália. Isso que eu acho interessante até aqui de Guarapuava, né? Falando aqui do nosso ecossistema, apesar de muitas pessoas ainda estarem conhecendo, é um trabalho difícil, mas em pouco tempo, Guarapuava já trouxe várias coisas, a gente já atua com muitas coisas, então eu acho que pela poucos anos de idade que a gente tem, a gente já está fazendo muita coisa. Sim, é verdade. Talvez tenha demorado para começar, mas depois que começou, foi a todo vapor, assim, a importância, de novo, ressaltando o Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação, é que nenhuma dessas construções do que a gente está falando lá em relação à Europa, em relação a Dubai, quando a gente cita esses lugares que já estão bem à frente, é porque isso é uma construção em conjunto. Então, hoje, a importância do fórum, do nosso núcleo de tecnologia e inovação, do Nevale, que é a nossa comunidade de startups, é isso, é ter todas essas pontas unidas para a gente conseguir construir juntos. Então, só falando em números aqui, que eu falei aqui, quando eu falei lá do Unicorn Factory, foi investido 80 milhões de euros, só nesse ambiente aí. Aí, falando do Startup Lisboa, que é interessante, por ele, em 2012, que dá 11 anos agora, né? Eles já passaram por lá mais de 400 startups e mais ou menos 4.500 empregos criados, né? Com essas 400 startups, que é isso que eles pensam. É empreendedorismo. Falar em empreendedorismo é muito interessante. Devo lembrar aqui que é lógico, como todo bom ecossistema de inovação, você tem que ter o poder público, você tem que ter o empresário, mas você tem que ter a universidade. E a gente visitou algumas universidades, inclusive Coimbra, que é uma universidade de 1.300, ela não é a mais antiga do mundo, ela é a 17ª mais antiga do mundo, mas assim é bem famosa, né? Em que todo mundo fala, somente na área do direito, né? Mas a gente visitou algumas universidades e a gente vê claramente que não importa o curso que a criatura está fazendo, eles são focados no empreendedorismo. Tudo, você anda, vê ali, todas as universidades têm suas incubadoras, como nós aqui também temos em Guarapuava, né? Todas elas têm, eu vou deixar isso para falar mais no finalzinho, que foi quando a gente fechou com chave de ouro lá a visita em Barcelona. São as coisinhas que eu vou notando aqui, quer ver que ele bota aqui... outra coisa, por exemplo, lá no Startup Lisboa, que é o hub de startups, como se fosse uma grande incubadora de Lisboa, o tempo máximo que uma startup fica com ele são 3 anos. Não deu 3 anos, meu amigo, ou ele pivota, ou ele convença, ou ele vai passear e dá uma cadeira para outra, porque eles têm pouco espaço, eles são um país pequeno. Somente nesse prédio antigo, que é uma delícia de andar, sabe, de você estar vendo aquelas coisas de inovação. Por exemplo, você vê uma escada de madeira que é lá de 1850 para subir, e aí nos degraus escritas frases de inovação, ou seja, eles conseguem, uma coisa que eu percebi lá bem interessante, de fazer a inovação, de trazer coisas inovadoras sem perder aquela cultura dos prédios antigos, de manter aquela estrutura. E às vezes do lado tem um prédio ultra mega moderno com certificação LEED, que quase todos os prédios que a gente viu lá têm certificação LEED. Aí Oeiras, quer ver o que mais que eu falei aqui? Só explica para os nossos ouvintes o que é o certificado LEED. Não, perdão, é verdade. Certificado LEED é o que a gente chama de liderança em eficiência energética e design ambiental. É uma certificação que ela é americana, né? Foi criada nos Estados Unidos e ela é fornecida para prédios, né? Prédios, ele pode receber a categoria prédio, ele pode receber a categoria hospital
e ele pode receber a categoria comunidade, que ou seja, é um bairro ou às vezes até uma cidade, que ali nós temos o prazer de aqui de Guarapuava de ser o único local da América Latina que tem uma certificação LEED em comunidade, que é o nosso bairro Cidade dos Lagos, né? Então isso é bem interessante. Aí visitamos, por exemplo, um dos parques mais famosos e mais importantes lá da Europa, que é o Tagus Parks, né? Ou seja, ele é o maior parque da Península Ibérica, né? E é outra coisa interessante. Aí você pergunta, vocês são um parque tecnológico? Ele diz, não. Nós somos uma cidade do conhecimento, entendeu? Legal. Tudo para eles é conhecimento. Então, lá é fantástico. Ela é enorme, é grande. Aí tem até, mandei fotos para cá. É um prédio todo moderno, não tem nada de antigo lá. Tudo é moderno porque ele é uma zona afastada ali de Lisboa. Então, é bem interessante. E aí fomos a Coimbra. Eles trabalham com incubação e aceleração. Eles têm formação especializada, eles têm 7 centros de instrução tecnológica diferentes, tem 4 polos de inovação digital, eles têm 5 incubadoras na cidade de Coimbra, além da universidade, né? E aí dentro dela tem 8 empresas júnior, e dessas 8 empresas eles têm 113 spin-offs, né? Que spin-off é quando você tem uma empresa e aí dessa sua empresa você cria um braço, não necessariamente ligado com a mesma... com o que você faz. Às vezes você tem um polo de inovação bem grande, você cria uma spin-off. Para terminar, que eu digo, a gente acabou indo para Barcelona e visitamos lá alguns locais, e um deles que a gente ligou uma universidade chamada La Salle, né, que tem no mundo inteiro, e a gente teve o privilégio de ser recebido pelo Piquet, que não é o Nelson Piquet, tá? Não é o corredor, nem o Piquet, ex da Shakira, espero. Não é o Piquet, jogador de futebol também. É o Piquet, é um espanhol bem interessante. Ele que hoje, eu diria, sem sombra de dúvidas, que é uma das 8 pessoas no mundo que mais entende de inovação. E ele, inclusive, teve à frente muito tempo ali do @22, que a gente foi visitar, melhor, do 22 @, que é tipo uma meca de cidade, de parques tecnológicos, que fica em Barcelona. E ele teve à frente disso aí. E hoje ele está lá na La Salle e ele nos recebeu. E aí ele fez uma fala que já valeu a viagem. Ele fez uma fala para a gente de 20 minutos, eu já o conhecia, não pessoalmente, mas eu já tinha acompanhado alguns webinars com ele, algumas lives, porque ele tem muita influência aqui, principalmente no sul, tanto de Santa Catarina quanto de Foz do Iguaçu. E ele... Foz do Iguaçu, não, tô doido? Lá do Rio Grande do Sul, perdão. Eles têm um braço, acho que, da Universidade de La Salle. Isso, tem. Então, ele deu uma fala de 20 minutos para nós que já valeria a missão técnica. Por quê? Primeiro porque ele só falou verdades que a gente lê nos livros e lê em artigos dele mesmo. E ele começou a falar, olha, para um ecossistema ele prosperar, ele tem que ter isso, ele tem que ter aquilo, ele tem que ter aquilo outro, tem aquilo... E foi falando, e a gente sentado olhando um para a cara do outro ali, nós 17, e assim, vamos falar a verdade, de 95% das coisas que ele falou que a gente tem que ter, a gente está fazendo justamente isso. A gente está fazendo, né, nessas 62 ideias, né, as ideias que a gente colocou até no livro lá do Guarapuava 2035. E aí a gente comentou com ele, olha, mas professor, isso a gente faz. Pô, então, meu amigo, vocês estão no caminho certíssimo. E eu vi isso de uma criatura como o Piquet, já mostra que nós estamos no caminho certo, mostra que isso que a gente fez da visita técnica, ela tem que acontecer. E para encerrar minhas palavras, eu digo, tem uma frase muito importante dos poetas mais famosos lá de Portugal, que é o Fernando Pessoa, que ele fala sempre, né, que viajar é preciso, viver não é preciso. Então é nesse sentido que a gente fala, né, que a gente tem que viajar, porque você tem que ir para um lugar que você vá aprender, que você vá ter conhecimento, porque tudo isso gera, no final das contas, é para obter conhecimento. Exato. E aí, só para corroborar com o que você está falando, não à toa estamos no caminho certo, fazendo já o que deve ser feito, porque quando todo esse movimento começou, ele começou justamente isso, olhando para fora. Houve a visita técnica ao Vale do Silício em 2019, certo? Isso. E antes disso, se não me engano, eles tinham ido a Madrid. A Madrid, não, mas eu digo aqui no Brasil, porque eu pensava, só tem que visitar fora? Não, visita no Brasil também. Ele foi a primeira comitiva, se não me engano, foi em 2017. Eles foram a Florianópolis, né? Visitar a Pedra Branca, o Sapiens Park.
Entende? Já teve toda a comitiva que foi até os hubs de inovação de São Paulo também. Não, é isso que eu tive nessas, com certeza. Então, a gente consegue entender o que precisa ser feito, porque a gente está olhando quem já fez e quem já errou, já corrigiu para acertar, para a gente tentar não cometer os mesmos erros. E ratificando o que você está falando, Cri, quando fala assim, você visita, quando você vê uma coisa, você tem os seus insights, né? Que é aquela, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? E a ideia é que a ideia do Vale do Genoma surgiu no Vale do Silício. Numa visita lá, que estava a comitiva do governador, empresários, prefeito aqui de Guarapuava, empresários aqui de Guarapuava, e alguém lá sentou, caramba, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se a gente fizesse? E se a gente fizesse um vale parecido com esse? E hoje nós temos o Vale do Genoma. E isso acontece quando a gente está fora do nosso ambiente, da nossa casinha. A gente tem que sair para conhecer, inclusive, que foi o que aconteceu agora, para nós, que estávamos nessa comitiva, valorizar mais ainda o que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? A gente vê, caramba, a gente está no caminho certo. Olha o que eles fizeram, a gente está fazendo, nós vamos chegar nesse caminho. E aí eu até brinquei, é para encerrar mesmo minha palavra, no final ali em Barcelona, a gente fazendo o agradecimento, eu falei do nosso grupo, que a gente é um grupo que está começando há 10 anos, e que a gente tem uma perspectiva bem grande. E a gente está em Barcelona, que Barcelona, cara, é uma cidade cosmopolita, sabe? Eu acho que é Nova York nos Estados Unidos e Barcelona na Europa, sabe? Apesar da importância da Inglaterra, dessas coisas todas. E eu falei, vocês estão aqui? E aí eu brinquei com ele, falei, a minha única preocupação é que Barcelona tem 2000 anos. Né? Vocês levaram 2000 anos para ser o que vocês são. E a cidade de onde a gente vem só tem 200. Então, nós temos 1.800 anos para trabalhar para chegar nesse ponto. Mas aí, trazendo com o que a Cri falou aqui, né? A gente não precisa de 1.800 anos. Porque eles passaram 2000 anos errando e aprendendo, errando e aprendendo. A gente vai lá e já vê o que dá certo e já trabalha. Então, a gente pode reduzir esses 1.800 anos em 10 anos. Né? Eles também tiveram a Inquisição Espanhola, né? Então, teve mais coisa aí que aconteceu. Deu um problema complicado, né? Então, que graças a Deus, trás, né? não vamos passar por isso. Que, inclusive, eu visitei, eu tive o prazer de visitar, né? Lógico, tivemos um dia de folga lá e uma tarde de folga. E calhou que a gente estava em Barcelona, já que você falou em Inquisição, lembrei que eu visitei, passei quase todo o tempo que eu pude lá no bairro Gótico, e dentro do bairro Gótico tem o bairro Judeu, que era justamente onde os judeus se escondiam, né? Como aconteceu também na Segunda Guerra Mundial, né? Os cristãos escondiam os judeus que estavam sendo perseguidos pelo Torquemada. Torquemada era o grande inquisidor, o mais famoso deles todos, né? O Frei Torquemada. E isso é só uma parte da história. Só para ficar claro que é grande, porque ele foi o maior inquisitor, não porque ele era bom, tá, gente? Não é que era bom, digo, ele foi o maior inquisidor, era o que tinha mais poder e tudo, foi o mais terrível. Mais terrível, assim. isso. Foi o grande, terrível inquisidor. Então é isso, basicamente. Em poucas palavras. Então, vou só deixar aqui, lembrando que a nossa data do Startup Weekend já está batido o martelo de 1 a 3 de setembro. Eu ia falar fevereiro. De 1 a 3 de setembro. Local, inclusive, vou falar de novo, vou intimar de novo. O local vai ser no lugar mais bonito de Guarapuava. CCBU, Renatinho, inclusive, vamos marcar uma reunião com você essa semana. Renatinho, hashtag fica a dica, tá? Nós precisamos assinar esse documento aí, né? Que a palavrado já está, né, mano? Nós temos que fio acertar. Do bigode. Exatamente, nós temos que acertar os detalhes disso aí com o nosso querido, idolatrado, salve, amiguinho, Renatinho Kister. Então sigam nossas redes sociais, @ctp.br, lá a gente divulga os episódios, vai divulgar também as coisas do Startup Weekend, então para saber quando for sair as inscrições, a gente vai estar divulgando por lá também. É isso, digam tchau. Então, como digo, esse foi o episódio número 3 do nosso CT Pod. E pra gente não perder o costume, só pra falar aqui que eu gosto de falar disso, né? Apesar de ser o episódio 3 do nosso CT Pod, tem que lembrar que o CT Pod é um spin-off do nosso programa de rádio, que durou 1 ano e meio, que a gente... Foram muitos sábados. Foram muitos e muitos sábados, né, nesse ano e meio. Então, praticamente, essa spin-off que foi criado, então a gente tem essa certa experiência, esse carinho do nosso saudoso... Como é que era? O Tech News, né? A Hora Tech, né? A Hora Tech. Não, porque a gente tinha o Sila Tech News também, né? O Sila Tech News também. Que era o nosso jornalismo. Grandes comunicadores. Grandes comunicadores.
Então, a gente está nessa e a gente gosta e vamos aumentar, vamos ouvir, vamos compartilhar. E para não perder o nosso costume antigamente, Cri, diga tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Ana, a nossa jornalista, diga tchau. Tchau, tchau, pessoal. Compartilhe. Então, aguarde que o número 4 vem aí. O CT Pod é o podcast oficial do Silatec Park. Para acessar mais conteúdos, ctp.org.br. Para sugestões, acesse nosso Instagram, @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios da 3C Plus. CT Pod. Conversa, inovação e muito networking.